encontros que transformam. Jesus afirmou que quando 2 ou mais pessoas se reúnem em meu nome, não tenho dúvidas, eu estou ali. 2 ou mais pessoas, sempre no plural. Deus se manifesta quando estamos juntos com mais alguém. Em qualquer lugar onde o nome de Deus for invocado. Os seguidores de Jesus aprenderam com ele este novo jeito de se relacionar com as pessoas, através de encontros. Encontros que transformam. São encontros que fazem diferença na nossa vida. Esses encontros, eles podem acontecer nas casas, nas nossas casas, podem acontecer na rua, em algum outro local, aqui na igreja. Enfim, não importa o lugar. Desde que 2 ou mais pessoas estejam juntas em nome de Jesus, este lugar se tornou sagrado, porque Jesus ali está. E é isso que nós queremos viver aqui nesta manhã. Um encontro que transforma, porque Jesus está aqui, entre nós. Que seja um encontro transformador para cada uma de nós nessa manhã. Muito bem-vindas. Obrigada. Eu estou aqui na mesa aqui do nosso chá, que poderia ser a nossa casa, com 2 pessoas muito queridas aqui em nossa comunidade, pessoas que nos têm abençoado, que quando nos encontramos com cada uma delas, acontece um encontro transformador. Estou aqui com Lídia e com Irene. Muito obrigada por atenderem ao nosso convite para estarem aqui. E foi muito interessante. Quando nós pensamos nessa manhã, e pensamos de 2 amigas espirituais, como falamos entre nós, para compartilharem dessa amizade que tem produzido encontros que transformam. A Fernanda, minha filha, disse: e Dona Irene, irmã Irene, conforme ela lhe chama, e tia Lídia, não poderiam contar de uma amizade que aconteceu na maturidade. Eu disse: que precioso isso, minha filha, porque amizades podem acontecer a qualquer tempo, desde que estejamos com o nosso coração disposto, disponível. E eu começo perguntando para Irene e para Lídia sobre o seu nome. Nome é algo que nos define. Nome é a nossa identidade. Quando você fala Lídia, na Ibabe, a gente sabe de quem estamos falando. Quando falamos Irene, sabemos de quem estamos falando. E eu queria que vocês começassem a contar para a gente um pouquinho. Irene, seu nome. Quem deu seu nome? Seu nome tem uma história, o que ele significa? Você gosta do seu nome? Bom dia para todas. Eu me alegro muito de estar aqui. E a história do meu nome é bastante interessante. Às vezes ela me causou um certo desconforto. Eu nasci numa família de 8 irmãos. Eu tinha uma irmã 6 anos mais velha que eu. E quando ela nasceu, ela recebeu o nome de Eunice. E como ela era muito parecida com a minha mãe, eles começaram a chamá-la de Ireninha. 6 anos depois eu nasci. E meu pai disse: mas não tem ninguém com o nome da Irene, que era minha mãe.
foi e me registrou por Irene. Mas eles começaram a me chamar por um apelido, Nice. E eu não sabia que o meu nome era Irene, até que eu cheguei na escola. Quando, no primeiro dia de aula, a professora chamou Irene, eu não respondi. E todos haviam respondido a presença, e eu não. E aí a professora disse, mas você é Irene? Eu disse, não, minha irmã que é Irene. Aí cheguei em casa e disse para a mamãe, como é que foi isso? Eu não soube responder o meu nome, foi estranho. Ela disse, mas o seu nome é Irene. Então, dali para diante, alguns transtornos aconteceram. Quando chegava alguém procurando Irene, minha irmã saía. Quando alguém chegava procurando Eunice, eu saía. E assim foi durante muito tempo, mas fora de casa, eu fui me firmando como Irene. Até que o Samuel apareceu. Então, eu contei a história para ele e disse, você vai me prometer que você vai chegar em casa e vai encontrar uma pessoa chamada Ireninha, mas você vai me chamar de Irene, tá bom? E ele cumpriu. A partir dali, a coisa se consolidou e ficou muito firme para mim, e eu gosto muito do meu nome, porque meu nome significa paz. E então, foi uma história muito interessante na minha vida. Mesmo, muito interessante. Linda. Linda a história. Lídia, conta pra gente. Meu nome, assim, foi escolhido por ser um nome bíblico, a vendedora de púrpura, né? Mas a história do meu nome é interessante, porque quando eu pesquisei sobre o significado, eu descobri, e é claro, a gente estudando a Bíblia vai perceber isso, que existe uma região na Ásia Menor chamada Lídia. Os moradores chamam lídios. Entendeu? Então, é perto do perto do Mar Egeu, ali, naquela região da Ásia Menor. Então, é um nome grego, de herança grega, e botaram na região esse nome de Lídia. E como eles tinham lá os deuses deles, e é um tal de Lude, que eles ligavam o nome de Lídia ao tal do Lude, ficou como sendo o significado do nome Lídia, dores de parto. Eu falei, interessante, né? Porque é isso que eu vivo no meu ministério. Dores de parto, tantas vezes, com tantas amadas que eu atendo, e vejo o sofrimento e a dor e tudo, ouço as histórias. A gente sente, chora junto. Aquele cântico que o Cláudio fez, sinta a dor do outro como se doesse em você, é muito comum para mim, né? Então, dá aquele peso de oração, de orar pela pessoa até que ela saia desse dores de parto e comece a caminhar curada. E eu achei interessante esse significado, que alguns já, por ser dores de parto, já traduzem como Lídia significa mulher. Eu achei interessante também. Então, é uma coisa interessante do meu nome, que eu gostei bastante. Que lindo. Muito lindo, Lídia. Bom, eu queria dar algumas orientações. Tem um papel e uma caneta que não é para você usar para anotações, é para uma dinâmica. Se por acaso você usou, a gente repõe. Temos papel, viu, gente? Mas esse papel e essas canetas serão usados para uma dinâmica. E a dinâmica já vai começar, porque você aí na sua mesa, com as que estão ao seu redor, vai falar o seu nome e contar alguma coisa, rapidamente, sobre o seu nome. Você gosta, o que ele significa, ou uma pequena história, mas que todas possam compartilhar. Então, inicialmente, cada uma vai fazer isso dizendo o seu primeiro nome e algo sobre este nome, ok? Fiquem à vontade. Queria, então, pedir sua atenção
aqui para a nossa mesa, com Lídia e Irene, como falamos há pouco, duas amigas. E eu queria perguntar a elas, como foi que vocês se conheceram? Como foi esse encontro? Como vocês duas se conheceram? Eu cheguei aqui na IBAB há quase 10 anos. Chegamos, Samuel e eu, muito feridos, e nós entramos no meio da multidão e não queríamos conversar com ninguém. Queríamos estar escondidos mesmos. Mas depois de um tempo, alguns 2 meses mais ou menos, a Silvia Carvalho, como sempre, aquele jeito muito gentil dela, muito inclusivo, se aproximou, se apresentou e nos recebeu. Em seguida, ficamos sabendo da reunião de oração. Viemos para a reunião de oração, eu e uma amiga, e aí conhecemos mais irmãs e, nessa altura, conheci a Lídia. E a Lídia, ficando sabendo da minha deficiência, uma necessidade de visão bastante grande, Lídia se ofereceu para me buscar e me trazer. Então, foi aí que nasceu foi o início da nossa amizade. Foi assim, ela abraçou a minha causa, me recebeu com muito carinho, com muito amor, com esse jeito dela, e foi muito bom. Então, foi na reunião, mais precisamente na reunião de oração. Reunião que acontece todas as quintas-feiras, às 3h30? E vai, porque a mulherada fala. Somos um grupo, quanto menor o grupo, pior. Porque a gente começa às 3h30, conforme vão chegando, acaba às 6h, e isso porque a gente dá bronca. Chega a mulherada e fala, vamos acabar que já é 15:45, senão vara a noite. E é muito gostoso. E foi gostoso esse encontro com a Irene, porque a gente se identificou muito, né? Foi realmente fruto de reunião de oração, né? Essa nossa amizade. E é interessante porque ela acontece no carro. Há quanto tempo aconteceu esse primeiro encontro de vocês na reunião de oração? Quantos anos? Mais ou menos 10 anos. Mais ou menos 10 anos. 10 anos, Irene, você fez aniversário essa semana, quarta-feira. Foi. Quantos anos você fez, Irene? 82. Linda, né? Linda. Linda. Tá vendo? Não tem como não ter amizade com ela. Ela é linda mesmo, por dentro e por fora. Então, uma amizade que aconteceu, Irene tinha 72. Exato. Exato. Lídia tinha 60? Tinha 60. 60 anos. 60. E como é que foi uma amizade que aconteceu no carro? Porque você ia buscá-la. Não, nossa amizade, a gente estava até comentando quando você nos convidou. Não é uma amizade de uma frequentar a casa da outra. Verdade. A gente não frequenta, eu nunca fui na casa dela, ela nunca foi na minha. Mas é uma amizade que se desenrola a partir da reunião de oração, mas acontece literalmente dentro do carro, porque é assim, a gente mora nas Perdizes. Para quem conhece, passa a Avenida Sumaré. Eu moro num morro, ela mora do outro lado, no outro morro. Então, praticamente na mesma rua. A 2 quarteirões de distância, mas praticamente... Tem que atravessar o vale da isso, Sumaré. Tem que subir, descer e subir, né? E como eu pego ela ali, porque para mim é minha vizinha, né? A gente vem conversando e trocando experiências e falando de circunstâncias, às vezes da palavra de Deus, às vezes do que uma descobriu, outra descobriu. A gente vai compartilhando, né? Porque mulher não para de falar, né? Então a gente fala o tempo todo no caminho, de ida e de volta. De ida e volta. Então a nossa amizade se desenvolve no carro. Isso. Interessante. É lindo isso. Gostei disso. E, com certeza, nesses 10 anos, vocês desenvolveram uma amizade que é espiritual. Como é essa experiência de ter uma amiga espiritual?
Eu exemplifico isso como quando nós tínhamos os nossos filhos adolescentes. Eles tinham muitos amigos e eles se encontravam às sextas, à noite, à tarde, e eles só iam se separar no domingo à noite, depois do culto. Então, parecia assim, abelha no mel, sabe, na colmeia. Então, eles estão sempre ali. E eu comparo a nossa amizade, minha e da Lídia, como o Salmo 133, que diz que é bom, é suave, que os irmãos vivam em união, e compara com óleo. Então, é algo que está só dentro da unção mesmo do Senhor, que se desenvolve de uma maneira muito natural, dentro do sobrenatural. É isso. É bem sobrenatural, porque é um amor que nos une, que só se explica o Espírito Santo agindo em nós. Né? Porque extrapola essa coisa de essa amizade de cobrança, porque você não me liga, Isso, porque não, isso, né? isso. Porque você não vai na minha casa, você não me visita, mas não tem isso. É um amor sobrenatural e é gostoso de vivenciar isso, sabe? Gostei do que você falou do Salmo, né? Desce, é leve, suave. Suave. É suave. Suave, suave. É bem isso. E é um desafio da gente acabar por aproveitar o tempo de qualidade, não a quantidade de tempo, porque se resume no máximo 1 hora sozinha, se é que dá 1 hora, né? Porque só depois, quando chove, que a gente aproveita mais, fica trânsito. Porque fica tudo parado aqui no pedaço. É verdade. Lindo. E dentro dessa amizade espiritual, desse compartilhar que acontece no carro, o carro se torna sagrado, né? Porque vocês estão ali. Mas o meu carro é dedicado, amiga. Sim. Ele só serve servir no reino. Exato. Como é, tendo essa amizade espiritual, passar pelos dias difíceis? Algo muito interessante aconteceu conosco. Eu tenho um neto autista, que ele já está com 28 anos, e é uma luta muito grande na nossa casa. E há uns 3 anos, a minha filha surtou, não suportava mais a situação, algumas coisas graves acontecendo, ele muito agressivo, e eu, claro, acionei Lídia por telefone. E, imediatamente, ela também comunica ao grupo e tive um maior socorro, né? Não só daquele grupo, mas da IBAB, atingindo outras pessoas. Você, né, Silvia, Pastor Ed, que nos deram assim, um apoio muito grande. Então, a partir dessa liberdade de poder falar com Lídia, de me socorrer com ela, isso foi muito bom. E nós temos em comum isso, netos especiais. Porque eu tenho um netinho de 5 anos também, que tem uma paralisia cerebral parcial, que atingiu toda a parte motora. E fazem 1 mês e meio que ele fez uma cirurgia nas perninhas para poder andar, porque quando ele ficava em pé, ele ficava com os joelhinhos dobrados e cruzava os pezinhos. Então, agora ele fez a cirurgia para botar os pezinhos em ordem, está aprendendo a andar de novo. Então, é tempo em que uma ora pela outra, e uma entende a dor da outra, e às vezes a gente não precisa nem falar. E quando compartilha, às vezes, um pequeno detalhe, tipo, meu filho me ligou há uns 15 dias atrás e falou, mamãe, eu estou vendo progressos. Ele começou a pular na minha cama. Aí, para uma mãe com um filho normal, isso, nossa, mas e daí, né? Mas quando a gente fala para uma pessoa, ele começou a pular na cama, ela falou, eu sei o que isso significa. Porque é um detalhe, um pequeno detalhe faz uma diferença enorme, né?
E eu me alegro muito com ela quando ela chega e fala: Dani, está tão feliz, ele voltou a cantar. Porque a gente ora pelo Dani o seguinte: como é autista, é um rapaz, ele está lá em algum lugar. Então a gente pede que o Espírito Santo vá lá e derrame uma unção de alegria, porque o Espírito Santo conhece esse lugar. E é impressionante como ele responde às orações. Algum tempo depois passa e ele está cantando. Aí, quando ele entra em crise, é por causa de dor, ele não fala, tem que adivinhar, é um processo difícil. Mas aí ela compartilha, ele não está bem porque ele está com dor de dente e a Regina descobriu agora. Então, vamos no dentista. Então, a gente ora e vai dizendo: Senhor, visita lá, mostra o que ele tem, né? E assim a gente vai caminhando, sabe? Isso nos une bastante, não só nós duas, como o grupo todo. Verdade, verdade. Né? E é interessante porque acaba sendo netos especiais de todo mundo. É gostoso verdade. isso. É. Quando vocês que são mulheres que buscam a palavra, conhecer a palavra, viver a palavra, e leem os encontros de Jesus, né? Tantos encontros em várias situações, qual é um encontro que vocês entendem ali, principalmente no Novo Testamento, e os encontros de Jesus, que falam com vocês, que tocam o coração de vocês? Um encontro em especial. Para mim, um texto que me impacta muito é o texto da mulher cananeia, quando ela vem atrás de Jesus, que ele está ali fora já da região de Israel, já em Sidom, e ela vem gritando atrás dele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus não atende, e não se manifesta. Os discípulos se incomodam e pedem que ele a mande embora. Mas aí ele ainda diz uma coisa mais estranha ainda. Ele disse: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela não desiste, ela vem, se ajoelha diante dele, o adora e diz: ajuda-me, Senhor. Aí ele diz uma coisa mais forte ainda. Ele diz: não é bom tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Porque ela não só não era uma filha de Davi, ela não tinha direitos àquilo que Israel tinha, e ele confirma aquilo. E ela aceita aquela condição e diz: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Quer dizer, ela estava disposta a receber dele, ainda que fosse uma migalha, porque ela sabia que ia ser bom para ela. Então, e ele daí elogia a fé e a palavra dela e cura a filha dela, que estava terrivelmente endemoninhada. Então, eu vejo a determinação daquela mulher, a capacidade dela reconhecer a sua necessidade e dela buscar o Senhor de todo o coração, a ponto de encontrá-lo mesmo, né? Como diz Tiago: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e a seu tempo ele vos exaltará. Então, isso me chama a atenção, principalmente no som do Evangelho, que a gente às vezes ouve por aí. Você tem que brigar com Deus, você tem que botar Deus na parede. Não, aquela mulher, ela se humilhou, ela se rendeu, ela foi determinada. E às vezes a gente se ofende com um olharzinho meio torto, com uma palavra meio torta, mas aquela mulher não se intimidou diante de palavras tão fortes que o Senhor disse para ela. Isso me impacta e me faz refletir na profundidade desse encontro. Lindo, precioso. Lídia. Um texto só é pouco. Porque depende da circunstância. Esse texto me fala muito também. Eu gosto muito do caminho de Emaús, né? Em que os discípulos vão indo e não reconhecem Jesus.
mas eles sentiam o coração se aquecendo. Esse fato de sentir o coração se aquecendo me fala muito porque, conforme a gente vai vivendo, dependendo da circunstância, quando a gente está clamando, Senhor, tem misericórdia de mim, me dá as migalhinhas, parece que Ele não está ali com a gente, né? Mas que Ele está lá longe no céu sem se importar comigo, e a gente costuma dizer, as minhas orações não estão passando do teto, né? Cadê a resposta? Parece que Ele está longe. Mas aí você vai clamando e pedindo que Ele fale, que Ele se manifeste, e de repente aquece o coração através de um texto, de um cântico, de um sermão, a palavra de uma irmã, aquilo aquece o coração. O Senhor estava ali. E a resposta veio, né? Porque Ele é fiel, Ele não é homem que minta. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Ele está na nossa estrada de Emaús aqui na terra. Mas a gente aqui não percebe, que está tão envolta com as coisas ruins, que não percebe a coisa boa, que é a presença de Jesus, né? Amém. O relacionamento de vocês... Isso. Relacionamento de 10 anos, uma história, né? Com certeza, um relacionamento que é feito nessa base de uma amizade espiritual tem provocado transformações em vocês. Vocês podem compartilhar alguma? Falar da Lídia é difícil diante de vocês, porque vocês sabem muito bem a beleza da Lídia, não só como uma mulher muito linda, mas a beleza espiritual da Lídia. Lídia manifesta muitas qualidades, muita semelhança com Jesus. Mas eu posso falar de 3. Eu falo da alegria da Lídia. Eu falo da determinação de Lídia. E eu falo do sentimento de doação. E esse lugar de mostrar-se bem em qualquer situação. A alegria da Lídia me contagia. Muitas vezes eu chego perto dela doída, sofrida, e ela olha para mim e fala, passa um batonzinho e vai. E eu fico brava com ela quando ela fala isso. Eu falo, não vou passar batonzinho, coisa nenhuma, eu vou chorar. Mas ela tem a capacidade de passar um batonzinho e continuar, né? E então esse jeito dela, essa maneira dela ser, essa entrega dela para o trabalho, o amor que ela tem pelas vidas, isso contagia mesmo, a capacidade que ela tem de ouvir, de parar, a paciência que ela tem às vezes, né, Lídia? Ai, Lídia. Mas realmente contagia, sim. Ela tem marcado a minha vida. Você, Lídia? Então, muito obrigada, Irene. Você é muito gentil. Ela só falou dos pontos positivos, mas eu tenho pontos negativos também. Não é verdade? Agora, a Irene é uma pessoa muito dócil. Assim como ela está falando aqui, ela é no normal. Ela é dócil, ela é amável, ela é meiga, né? E isso, e uma sabedoria incrível. Ela vê coisas que a gente não vê. E ela compartilhando, ela enriquece a vida da gente, né? E ela tem uma coisa desse dom de mãe, que ela atrai muitos jovens. Ela é amigona de muitos jovens, viu? Né? E ela carrega no colo muitos, e ela vai compartilhando essas experiências, né, de troca com casais, com jovens solteiros mesmo. E isso enriquece a vida da gente. Essa troca de experiência, né, eu vivenciei isso. Olha, chegou um jovem na minha casa, falou aquilo, porque ela abre a casa, ela é hospitaleira, e vai chegando, o pessoal tem liberdade de chegar. É a casa de Irene, entendeu?
eu soube disso, que Irene recebe as pessoas para tomar chá. Eu já fui lá com o Ed umas 2 vezes. Você está melhor saborear que esse eu chá. nunca fui. Mas que especial isso, né? Reconhecer na outra dons, presentes que nos enriquecem. Que nos enriquece, essa troca que é o corpo, né? É verdade, é verdade. Que lindo. Eu às vezes sinto que isso falta entre nós mulheres. Às vezes a competição fala mais alto. É verdade. E a gente... É perda de tempo isso, gente. Pois é. Reconhecer que a outra... especial. É especial e soma comigo. E eu reconhecer dons que eu não tenho, que a outra tem, e que somam, e que eu possa abençoá-la. Então, esse testemunho de vocês nos desafia. E justamente eu queria terminar essa primeira parte perguntando, ou pedindo a vocês, nós temos aqui muitas mulheres, algumas bem jovens, outras mediamente jovens, outras um pouco mais, mas enfim, todas, e a exemplo de vocês que começaram uma amizade na maturidade, e que pode acontecer uma amizade também na juventude, que sugestões vocês dariam para a amizade espiritual entre 2 mulheres? Lídia e eu estávamos falando da importância da gente ter uma abertura, que é o que ela acabou de falar, ter uma abertura. Dela ter uma abertura, da gente ter uma abertura para todas as idades. Porque é muito interessante a gente notar como os jovens gostam de estar com as pessoas com mais idade. E é bem mais fácil você conviver e abrir o coração para eles. Então, eu tive, pelo fato de não enxergar há 20 anos sem poder ler, eu tive 11 jovens, rapazes e moças, às vezes eu falo meninos, então parece que são só meninos, né? Mas eram meninos e moças e rapazes que iam ler para mim. E então eu dizia para eles assim, olha, mas só que vocês vão ter que ler aquilo que eu quero ler um livro sobre casamento. E eles eram todos novinhos, né? E não, nós vamos ler. Então foi muito interessante, porque eles liam aquilo que me agradava, aquilo que da minha necessidade. E, por outro lado, eu ganhei muitos amigos, então hoje eles frequentam a minha casa, vêm pedir socorro, ligam, ou então simplesmente vêm para me abraçar. E a minha e o Samuel, eles têm muito amor por a gente. Então, é muito interessante essa relação, não só como se a gente hoje tivesse que conviver com pessoas mais velhas. Não, a relação é muito ampla e muito enriquecedora, porque a gente também aprende com eles. A gente aprende até com as crianças, não é? Então, é muito importante a gente ter uma abertura. Na nossa experiência, a gente vive isso, né, Lídia? De conviver com todas as idades. Experiência com jovens, a gente sempre tem e sempre é enriquecedora, porque eu digo que é o vinho novo em odre velho aqui. Né? Mas é interessante, ela está falando dos jovens, eu estava aqui lembrando. A minha casa também sempre foi muito aberta. E eu recebia muitos jovens aqui da igreja, porque eu estou só há 52 anos aqui, eu criei meus filhos aqui dentro. Então, na época que meus filhos eram adolescentes, eram 40 adolescentes. Então, aparecia 40 lá em casa. E tinha bolo para todo mundo, e pão de minuto para todo mundo, porque eu punha as meninas para amassar, e vamos fazer, e vamos lá, né? E era uma folia. E essa amizade é interessante, eles cresceram, hoje são homens e mulheres, cada um está vivendo sua vida, casaram, têm seus filhos, mas quando a gente se encontra, é tão gostoso, porque aquele vínculo continua, é eterno. Né? Então, foram experiências boas dessas trocas, né? E ainda continua acontecendo.
Agora, o que eu acho gostoso também não é só a dos jovens. Você mencionou os amigos, né, que vão tendo. Eu tenho uma amiga muito especial aqui na Ibabe, que a gente cresceu juntas, eu e Neidinha, né, Neidinha? Nós somos do tempo de crianças, adolescentes, jovens, temos história. Então, a outra amiga espiritual, né? Mas é de uma vida inteira, né? Diferentes. Então, tem de todo tipo e é muito gostoso, né? Não só o que aconteceu na maturidade, mas os que chegam, as que chegam. É amizade de todos os tipos, jovens, crianças, adolescentes, adultos, e assim vamos indo, né? Isso é vida. Agora, vou contar uma coisa para as que são mais da minha faixa etária. Não sejam ranhetas, viu? Sejam abertas. Isso aí, Lídia. Sejam abertas, modernas. A gente está caminhando para o fim dessa primeira parte, mas eu não sei vocês, como eu estou bem pertinho delas, mas isso eu já falo há algum tempo para elas. Porque vocês sabem que amizade e relacionamento, a vida, né? A vida de Deus, ela abrange todas as áreas da nossa vida. E eu estou aqui encantada, Irene, com esta pele. O que você passa? O que você usa? Lídia também. Gente! Impressionante! Linda! Eu não sei, eu não passo nada. Agora que eu passo, né? Agora que eu fico, às vezes, pegando uns creminhos e cuidando, porque eu sempre fui muito simples. O Samuel que pega muito no meu pé, né? Que ele é todo certinho, mas eu sou assim mais solta, mais despreocupada, mas a minha pele é essa mesmo. É genética. Acho que eu nasci assim. Lídia também, né? E esses cabelos brancos assumidos, lindos, maravilhosos? Faz tempo, né, Lidinha? São as nossas cãs. Não, mas se Deus me fez assim e tá bom para ele, tá bom para mim, entendeu? Beleza, olha, tá resolvido. Que bom. Tá bom, queridos. Muito obrigada. Obrigada por nos abençoarem, compartilhando de vocês, compartilhando da história de vocês. É tão bom ter referências, a gente precisa, nós precisamos ter referências e nos tornar referências também. Então, as histórias das pessoas, elas contribuem muito para isso. A gente lembra, eu ouvi isso da Lídia, eu ouvi isso da Irene, e isso, com certeza, faz diferença para as nossas amizades também. Então, queria deixar aqui o nosso carinho, nosso abraço, nossa gratidão por cada uma de vocês. Vocês nos inspiram. Viu? Muito obrigada. E não sei se vocês querem completar alguma coisa. Como vocês estão? Eu só quero agradecer, porque no começo eu disse que eu cheguei aqui muito machucada, muito ferida, mas cada uma das minhas feridas tem sido curadas, pinçadas, pelo amor, pelo carinho, pela inclusão que eu tenho encontrado na Ibabe. E dou graças a Deus, porque eu creio que não vou para uma outra igreja nunca mais na minha vida. E aqui, para mim, foi uma bênção, foi um lugar precioso que o Senhor preparou para mim nesse tempo da minha vida. Foi muito importante. E eu quero agradecer, Silvinha, e a todos. Eu só tenho a agradecer, né? Porque Ibabe é minha vida, né? Foi aqui que Deus me plantou, foi aqui que Deus me deu crescimento, foi aqui que eu aprendi, foi aqui que eu pude dar do que eu recebi de amigos espirituais de fora da Ibabe também.
Foi aqui que nós rompemos tradições, né, Silvinha, que custou muita lágrima e muito joelho no chão. Foi aqui que nós crescemos. Isso aqui, para mim, é um pedacinho do céu. Né? Então, agora nós vamos para o papel, para a dinâmica do papel. Nós ouvimos da Lide, da Irene, um pouquinho, né, das suas histórias. E eu diria de um acolhimento que elas viveram, de diversas formas, mas especificamente esse acolhimento entre elas. E justamente essa parte agora que nós estamos propondo para você, cada uma tem um papel, cada uma tem uma caneta, você não precisa pôr seu nome, não é para pôr seu nome. E eu queria que agora você pensasse numa experiência de acolhimento. Algo que você viveu aqui, fora daqui, com uma pessoa, com a sua família, com alguém, uma situação. Não há critério para isso. Mas algo que quando você fala, eu fui acolhida, você lembra rapidamente disso. Você lembra disso. Quando eu digo, eu fui acolhida. Talvez você diga, eu tenho muitas experiências de acolhimento. Que bom, e espero mesmo. Mas uma que você lembra, eu queria que você relatasse nesse papel, escrevesse um pouquinho, algumas linhas dessa experiência que você teve de acolhimento. Como foi? E o que isso aconteceu? O que isso trouxe para você, esse acolhimento? A situação e esse acolhimento por parte de alguém. Quem foi esse alguém? Não precisa citar o nome. E o que isso causou em você. Então, eu queria que agora você tivesse esse tempo. Seu papel, você tivesse com o seu coração aqui. Que isso seja um momento também de cura para nós. E um momento de gratidão. Queria que você estivesse aqui por inteiro. Colocando seu coração por inteiro nesse momento. Tá? Você possa escrever qualquer dúvida. Nós temos aí a equipe do Celebrar, está disponível para você acessar, para perguntar. Mas queria que você tratasse esse momento com muito carinho. Que você, então, escrevesse aí alguma coisa a respeito dessa experiência de acolhimento. Por favor, muito obrigada. Cuida do passarinho e também da flor. Eles esperam pelo seu amor. Faz o seu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão. Brote, cresça mais viva a semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão, convida teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim. Deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido. Cuida do passarinho e também da flor. Eles esperam pelo seu amor. Faz o seu lar um ninho e do mundo
fonte cresça, mais viva semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão, convida teu irmão para vir morar contigo, planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim, deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido. Então agora a nossa equipe vai recolher esses envelopes, vai colocar um outro envelope na sua mesa e cada pessoa vai pegar uma dessas pequenas cartas e vai ler para si, não vai ler em voz alta. Vai ler para si essa carta de alguém escrita aqui, essa pequena carta, esse pequeno relato escrito agora aqui por cada uma de nós. Então, quando você receber o novo envelope, então alguém abra e cada uma vai puxar um pequeno relato e vai ler para si. Não vai ler para o grupo, vai ler para si esse pequeno relato. Leia esse relato pensando o que esse compartilhar está provocando em mim. O que esse abrir de coração de alguém está, de alguma forma, tocando o meu coração. Não é apenas ler o relato, mas esse é o relato de alguém, de uma mulher que está aqui nessa manhã. E alguém está lendo o seu relato. Por isso, faça isso com muito carinho, com muita atenção. É uma confissão, é um compartilhar, então considere isso com muito carinho, com muito respeito, com muita atenção nessa hora. Alguém escreveu isso de uma experiência que lhe é cara, que lhe é sagrada, sobre compartilhar, sobre ser acolhido. Então leia. E tendo lido, gostaria que você compartilhasse com o grupo,
que você está à mesa, não lendo aquele papel, mas dizendo para o grupo o que aquele relato provocou em você. Quando nós pensamos em ser acolhidas, e todas nós desejamos muito ser acolhidas, o que nós estamos querendo dizer com isso? O que é acolher? O que significa essa palavra acolher? O que acolher não é? Acolher não é suportar no sentido de aguentar. Estou acolhendo você, estou suportando você, mas eu não vejo a hora que isso acabe. Isso é um suportar no sentido de aguentar. E às vezes, situações na vida em que a gente vive essa experiência. Mas o que é acolher? E eu gostei tanto dessa definição que eu encontrei. Fez tanto sentido para mim, nesses dias, pensando aqui no nosso encontro, pensando na minha trajetória, na minha vida, nos meus relacionamentos, nas minhas amizades espirituais. E essa definição diz o seguinte, queria que você prestasse muita atenção e gravasse isso com você. Acolher é hospedar em mim o outro. É hospedar. É receber comigo. É repartir. É dar de mim. Portanto, ser capaz de conviver respeitando o outro. Eu o acolho em mim, eu o recebo em mim, eu hospedo essa outra pessoa em mim. Existem várias formas de acolher. Nós podemos acolher com um olhar amoroso, acolhe. Nós podemos acolher com abraços que curam. Nós podemos também acolher com palavras. E nós mulheres precisamos estar muito atentas às nossas palavras. Como Lídia disse, mulher gosta de falar e às vezes fala demais. Mas o que é essa palavra sábia, proferida no tempo certo, que pode curar, que pode afirmar, que pode restaurar, no lugar de acusar, de julgar, de avaliar, de castigar? A gente castiga com as palavras. Às vezes, palavras castigam mais que castigo físico, que não devem existir. E por vezes, palavras que acusam e castigam, às vezes não têm um efeito imediato. Mas ao longo de uma vida inteira, ainda podem ser ouvidas. Então, se queremos ser mulheres que acolhem, e acolhem com palavras, vamos pedir a Deus sabedoria para que as nossas palavras sejam palavras de amor, de afirmação, de cura, de restauração, às vezes de exortação, de um conselho, mas feitas com amor. Por essa razão, palavras são mais que palavras. Palavras são atos de amor. Tão fácil, tão acessível, e por isso mesmo, às vezes tão destruidoras. Então, se queremos ser mulheres que acolhem, que são acolhedoras, precisamos prestar atenção nas nossas palavras, que sejam palavras que de fato
acolham. A gente também acolhe cuidando. E cuidar é estar junto. Às vezes algumas mulheres dizem: Silvia, mas eu não me sinto capaz de estar com aquela pessoa. A dor dela é tão grande, não é a minha dor, eu nem sei. E eu digo: olha, por experiência própria, não precisa dizer nada, esteja lá, esteja por inteiro. Chore junto, abrace, esteja junto. Sinta com essa pessoa. E cuidar é compaixão. E compaixão é dor no coração. Posso não entender a sua dor, mas a sua dor me alcança também. Há uma palavra que está muito em voga no momento, que é sororidade. Sororidade vem de soror, que é o significado de irmãs, assim como tem frater, fraternidade, ligado ao masculino, a homens, e se tornou comum de gênero. Sororidade tem a ver com mulheres que se tornam irmãs. Aquelas que estão juntas. Nós queremos ser mulheres que acolhem e que estão juntas. E existe uma outra forma de acolher, que é o que nós estamos experimentando nessa manhã, ao redor da mesa. Ao redor da mesa, nós nos tornamos mais vulneráveis, mais sensíveis. Uma serve a outra. Uma pergunta: você quer mais? Está gostoso? Você está satisfeita? E nós nos cuidamos ao redor dessa mesa. Nós nos tornamos ali um corpo ao redor da mesa. Durante uma refeição, um chá, ocorre muito mais do que saciar a fome. Os biscoitinhos não darão conta. Mas são expressões de amor, de cuidado. Muito mais do que isso, nós temos fome de sermos aceitas, de sermos acolhidas. Temos fome de comunhão, de conexão. Por isso, a gente gosta de preparar a mesa. Por isso tem flores. Por isso tem toalhinhas. Tudo isso para dizer: você é muito especial. Você é muito bem-vinda. Essa é a nossa mesa. A mesa é uma forma também de acolher alguém. Uma mesa simples, mas preparada com muito amor, com muito carinho. Mas nós podemos acolher porque um dia nós fomos acolhidas. Houve um dia que alguém disse para nós: você é minha filha amada, em você eu tenho uma alegria. E estendeu os braços para nos acolher. E esse alguém, nosso Pai, Deus, o nosso Pai, também tem uma mesa para nós. A mesa da comunhão. E essa mesa está preparada de forma linda. E Ele nos convida para essa mesa, a mesa do acolhimento, a mesa da comunhão. E mais do que isso, nessa mesa do Pai, o nosso nome está lá, reservado, no lugar de honra, o meu e o seu nome. Eu queria pedir que você ouvisse essa canção. Quero te convidar para ficar de pé. Se assim você desejar, cante conosco. Eu te convido para sermos. A mesa está posta, escolha o lugar. Esta é a festa do pão e do vinho que eu ofereço.
reconciliação na cruz. Isso é o meu corpo, trigo moído, vida doada, o pão do perdão. Isso é o meu sangue, nova aliança, tornada em vinho de libertação. Vamos celebrar, minha hora, o meu amor, que nos torna irmãos, refazendo a paz. Vamos celebrar vida nova neste amor, reconciliação na cruz. Eu te convido para cearmos, a mesa está posta, escolha o lugar. Essa é a festa do pão e do vinho que eu ofereço a quem mais chegar, a quem mais chegar, a quem mais chegar. Amém, amém. Pedir para você se ficar em pé, se voltar para cá, aqui para o centro. E eu queria concluir com uma declaração que assim diz: bendito seja Deus que um dia me encontrou e me convidou para essa mesa da comunhão. E bendito seja esse Deus que um dia me encontrou para eu me encontrar com a Silvia que eu sou. E tendo me encontrado comigo mesma, me encontrar com você, minha irmã. Me encontrar com a outra, com o outro. E esses muitos encontros acontecendo para encontrarmos umas às outras. Bendito seja Deus que um dia me encontrou para me encontrar com você e para encontrarmos umas às outras. Esses são encontros que transformam. Quando encontramos Deus, somos encontradas por Ele. Encontramos a outra, a nossa irmã, que não é mais outra, mas se faz uma comigo, para nos encontrarmos. E nesse grande encontro, o nome de Deus é glorificado. Que hoje seja um dia de muitos encontros aqui entre nós. E a partir daqui, encontros que transformam. Deus abençoe você, minha irmã. Deus abençoe você. Vá em paz. Amém.